prazer tê-los aqui junto a nós nesses momentos. Vamos, antes de fazermos a prece e a apresentação da nossa companheira da casa, vamos colocar a vocês à disposição do novo curso que a casa vai estar abrindo as portas às terças-feiras, às 20 horas, dentro do estudo do ESD, seria o tomo 2, o segundo livro, que trata justamente das leis morais. E é interessante, produtivo a todos nós, e gostaríamos de expor a vocês para que possam participar conosco, além das demais outras atividades que a casa contém. Vamos, então, fazer a prece inicial, e além de colocar, que estamos com, vocês devem ter percebido, guloseimas na entrada, à disposição de quem queira adquirir. E estamos completando 40 anos esse ano de portas abertas, com a única interrupção dentro da pandemia, e que rogamos agora estabelecer, através desses pequenos quitutes e alguns outros empreendimentos que a casa estará ofertando, para que a gente possa ajustar alguns pontos dentro da casa para a recepção cada vez melhor, onde todos possam se sentir bem e à vontade. Vamos orar, então. Deus, nosso Pai e Criador, Jesus, nosso irmão, nosso mestre, guia espiritual da terra. Agradecemos esses instantes que aqui estamos unidos, com o pensamento voltado às situações que nos enlevem a alma, que nos facultam, sem dúvida, a introspecção cada vez maior e a certeza de que a doutrina espírita nos traz a moral do Cristo, que faculta a todos nós, sem dúvida, estarmos dentro do caminho da verdadeira vida, que é a vida espiritual. Marco seguro que veio ter quando Jesus esteve pela primeira vez junto a nós, em pessoa, trazendo a imortalidade, a reencarnação, e que tudo isso, de uma certa maneira, foi deixado de lado. Por isso, Jesus nos ofertou a doutrina espírita como sendo o retorno da moral dele, com uma amplitude muito maior, com uma visão mais holística e capaz de nos convencer, sem dúvida, da necessidade da nossa reforma íntima e de estarmos cada vez mais bem avançados e atuantes dentro do que os princípios da moral cristã, moral do Espiritismo, nos traz. Que possa envolver, em especial, a nossa companheira Marie, nesses instantes, colocando aqui para nós o seu pensamento, o pensamento trazido dentro da doutrina espírita. Que Deus nos ampare e nos forneça muita paz. Então, como já mencionamos, temos aqui conosco a nossa companheira e irmã Marie Chandal Dufour Eisenbach. Nome pomposo, mas não vão pensar que não vale a pena assisti-la à exposição que ela fará. É uma companheira de primeiras horas da casa quando abriu e continua conosco e efetuando várias atividades. No momento, ela é diretora da parte doutrinária, efetuando várias atividades dentro dessa área, e trará para nós, sem dúvida, esclarecimentos muito profundos e muita paz a todos nós. Boa noite a todos. Muito obrigada pelas palavras carinhosas. Não vale falar meu nome inteiro, né? Ninguém merece, né? Essa noite, eu gostaria de trazer uma história desse livro, lançamento do Divaldo, o último lançamento, se chama O Essencial.
pelo Espírito Amélia Rodrigues. É um livro que traz passagens, né, de Jesus Cristo sob os olhos da Amélia, né? E escolhi então para nós conversarmos essa noite a respeito da verdadeira cura. Então ela começa dizendo que aqueles dias tinham sido muito longos, cheios de expectativa e de aflição. E essa pessoa que estaremos narrando a história era uma pessoa da cidade de Sidom. E ele vinha há muitos dias viajando durante a noite e descansando escondido durante o dia. Porque ele trazia a lepra, as marcas da lepra no seu corpo. E para que ele não fosse atormentado pelas pessoas, ele decidiu então que ele viajaria todas as noites, o máximo que ele conseguisse. E durante o dia ele ficaria escondido às sombras, né? O melhor que ele pudesse. E assim foram passando muitos dias até ele conseguir chegar em Cafarnaum. Ele trazia essas marcas tão fortes da lepra no corpo que não havia como alguém que o olhasse já não identificasse de pronto que ele trazia essa doença. Então, por onde ele passava, as pessoas o apedrejavam, xingavam, pediam que ele fosse embora, que ele ficasse o mais longe possível da cidade. Mas ele ouvira falar, ainda quando morava em Sidom, das curas que Jesus fazia. E eram coisas tão incríveis, tão impressionantes, que ele se encheu de esperança. E falou, por que não tentar? E ele então conta, nos Amélia Rodrigues, que ele ficou pensando, se ele era capaz de curar cegos, de fazer paralíticos caminharem, com certeza ele poderia curá-lo da lepra. Ele tinha certeza disso. E ele então passou a caminhar em direção a Cafarnaum. Mas ele tinha uma preocupação. Ele achava que por ele ser estrangeiro, talvez Jesus não o atendesse. Porque na cabeça dele, Jesus atendia somente aqueles que eram filhos de Davi. Então ele guardava essa preocupação dentro do coração. Meu Deus, vou fazer uma viagem tão grande. E se chegar lá ele disser, não, tu és estrangeiro, não vou atendê-lo. Então ele guardava o coração preso. E ele se recordava que a primeira despigmentação que surgiu nele foi uma mancha no pescoço. Uma mancha onde as bordas dela eram todas eriçadas, assim, cheias de pontinhos, e que quando ele chegou em casa e se olhou, né, no reflexo do vidro, olhou aquilo, a esposa dele viu. E na hora que a esposa dele viu, começou a gritar, lepra, você está com lepra. E ela falou tão alto e gritou tão alto, ele morava numa aldeia tão pequena que todos os vizinhos escutaram. Então as pessoas acorreram à casa e quando viram a mancha e identificaram o que era, na mesma hora o espantaram. Inclusive os filhos, a mulher, todos começaram a apedrejá-lo e ele então foi escorraçado sem conseguir sair nem com uma mala, uma muda de roupa, a não ser a que estava vestindo. Ele começou a lembrar da ira que ele sentiu na voz da esposa, dos filhos. Meu Deus, eram seus familiares, eram seus amores. Tudo bem, ele estava doente, mas precisavam ter usado de tanta agressividade, de tanta ira para espantá-lo. E ele então, com a cabeça cheia de todas essas informações, estava caminhando e pensou, meu Deus, eu acho que era muito justo que eu acabasse com a minha vida. Afinal de contas, todos me odeiam. Se até minha mulher e meus filhos foram capazes de me jogar para fora como se eu fosse um lixo, o que eu posso esperar da vida? Tem uma solução muito simples. Eu vou me matar. Mas ao mesmo tempo que ele pensou isso,
ele largou um momento e disse, mas não é isso que eu quero. Eu gosto de viver. Eu quero viver. Eu não vou me matar. Eu vou atrás de Jesus. E foi com essa cabeça, com esse sentimento, que ele se encaminhou para Cafarnaum. Quando ele chegou próximo da cidade, já era dia, e ele então foi visto por algumas pessoas que o enxotaram, apedrejaram, e ele então resolveu se esconder atrás de um sicômoro e esperou até que a tarde se fizesse. E ele começou a ver o movimento das pessoas indo para o mar, onde havia uma barcaça encostada na areia, que ele imaginou que ali seria onde Jesus provavelmente faria sua reunião, por causa do número de pessoas que estavam acorrendo aquele local. E ele então ficou lá, escondido, esperando o momento certo para aparecer. Até que ele viu, que ele não sabe nem como, porque era tanta gente se mexendo, que de repente ele viu Jesus, numa roupa cinza, num tom cinza assim, meio escuro. Aquele cabelo, a moda nazarena, dividido ao meio, a barba comprida, se misturando com o cabelo. E quando ele viu os olhos de Jesus, ele se encantou. O que era aquele olhar? Não eram só por serem olhos claros, era um olhar diferente, de amizade, de amor, de carinho. E ele se sentiu tão tocado que ele esqueceu que ele era amaldiçoado por todos. Então ele saiu atrás do sicômoro e foi acompanhando as pessoas mais próximo. Mas é claro que alguém teve que vê-lo e já lembrou da situação e disse, se afaste. E ele então se afastou, mas ficou mais perto possível para escutar o que Jesus ia falar. E foi nesse momento, então, que Jesus levantou-se e disse, e eu vou ler aqui para não esquecer nenhuma palavra. Eu vos trago boas novas de alegria. Mas ele falava, gente, imagina a vibração de um espírito do naipe de Jesus. Jesus era um espírito evoluído, e naturalmente que quando ele falou, ele não apenas falou palavras, mas ele vibrou de uma forma que envolveu a todos. Então todos se sentiram envolvidos naquela vibração de amorosidade, de carinho que Jesus dispensava. Então houve um calar de todos. Tinha umas crianças que estavam chorando, pararam. Tinha uma pessoa que estava assobiando, parou. Todo mundo que estava fazendo algum barulho parou. Todos ficaram estáticos, escutando o que Jesus ia falar. E ele disse então, o Pai enviou-me a fim de que desperteis do letargo, da indiferença, do sofrimento, e vindes a mim, pois eu vos reunirei num rebanho e vos guardarei com a minha vigilância. Ele sentiu uma emoção tão grande. Sentia as lágrimas correrem pelos olhos feridos, cheio de chagas. Meu Deus, será que aquele homem iria atendê-lo? Ele ficava pensando. Não temais os maus, nem os vossos males, disse Jesus. Eu vos tenho no coração e vos alivio todas as dores. Amai, porque essa é a chave para decifrar todos os enigmas, resolver todos os problemas, e nunca revideis ao mal com outro mal, perdoando o agressor, pois ele é infeliz e não sabe. A verdadeira felicidade consiste em amar, olvidando os ressentimentos e as paixões inferiores. Quem ama encontra um tesouro e nunca mais é o mesmo, pois que se torna rico. Portanto, digo-vos
que tenho piedade daqueles que riem das misérias alheias e locupletam-se com as parcas moedas das viúvas e dos pobres, porque padeceram fome e alucinação. Felizes aqueles que, por enquanto, choram e recuperam-se perante as leis de meu Pai, porque se liberam das cargas dos crimes. O único sentido da vida física é a luta para a conquista do amor que produz harmonia e abençoa o mundo com a paz. Não vos canseis de amar, mesmo quando desamados e perseguidos, porque eles, os perversos, não sabem o que fazem. Eu vim para que todos tenhais alegria no coração e saúde para o bem viver. Aquilo criou um clima de paz, de harmonia, de tranquilidade naquelas pessoas que ali estavam, escutando aquele homem falar, que houve um paralítico que ali estava, que adiantou-se e disse: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim, que sou amaldiçoado. E Jesus, então, abraçou aquela pessoa e disse: vai e não tornes a pecar. E foram assim, um atrás do outro, as pessoas foram pedindo para Jesus para que pudessem ver, o outro para que pudessem caminhar, outros para que suas doenças se fossem. E ele ficou tão extasiado, atrás da árvore, lá, olhando, saindo e voltando, que quando aquela turba foi se desfazendo, Jesus aproximou-se dele. E ele então ficou tão assim, sem palavras, e Jesus disse: que quereis que eu te faça? Ele ficou tão surpreso que ele disse: eu quero somente paz. Ele esqueceu que ele tinha lepra. Ele esqueceu naquele momento, meu Deus, ele foi lá para pedir para ser curado pela lepra. Mas quando ele chegou lá e viu aquele homem com aquela paz interior, ele disse: isso que eu quero. É essa paz que eu procuro. É esse bem-estar que está me fazendo falta. Foi isso que passou na cabeça dele. E quando Jesus deu a oportunidade, que quereis que eu te faça? Meu Deus, ele não pediu a saúde, ele pediu a paz. E Jesus então abraçou: ficai bom, eu também o quero. E disse para ele: eu vos conheço desde ontem. Segui em paz, que é a bênção do Pai no coração daqueles que o amam. E nunca mais vos esqueça de amar. Ele sentiu uma espécie de convulsão, como se todo o corpo dele tremesse, e aquela sensação de saúde que há muito tempo ele não sentia, ele começou a sentir naquele momento. A pele se refez, as feridas foram como que cicatrizando ali a olhos vistos, e ele se viu são. Que alegria, que alegria! Ele sentiu uma alegria tão grande que ele disse: eu vou voltar para Sidom. E voltou para Sidom e abriu um albergue para atender as pessoas com lepra. Porque ele não esqueceu o que Jesus disse: não esqueça de amar. Essa história é muito linda. E eu fico pensando que tem coisas nela que me chamam muito a atenção. A primeira delas é que, veja, ter o opróbrio de toda uma cidade já é uma coisa horrível. Mas você ter a tua família te desejando mal, te expulsando de casa, do momento por causa, deve ser uma coisa muito difícil, não é?
Você ter a família contra você, já ter a cidade é horrível, mas a família contra você? O que ele pensou, a ponto de pensar em se matar, muitos de nós talvez pensássemos isso. Doente, cheio de feridas, sentindo-se podre, porque é assim que as pessoas que têm lepra sentem-se, em decomposição, uma sensação de podridão, o cheiro. Esqueci de falar, o cheiro. O cheiro denunciava muitas vezes ele antes dele chegar, porque só de se aproximar as pessoas já sentiam o cheiro de carne podre e já sabiam que alguém estava com lepra ali naquele local. Então tudo isso mexeu muito com ele. Mas teve uma coisa que foi surpreendente. Ele não desistiu de viver. Muitos de nós desistimos de viver ou desistimos das coisas da nossa vida por tão pouco. Gente, é um problema no trabalho. Ai, eu não quero mais viver. Ai, é um problema quando eu não quero mais viver. Vou me matar. Gente, que valor que nós estamos dando à bênção da vida. A cada 40 segundos, uma pessoa se mata no mundo. Desde que eu comecei a falar, quantas pessoas já se mataram? Qual é o valor que eu estou dando para a minha vida? Será que os meus problemas são tão grandes, tão insuportáveis, que vale a pena eu desistir de mim mesmo? Este homem não tinha conhecimento da vida após a morte. Mas hoje, que nós estamos nas lides espíritas, nós, espíritas que somos, e veja que Emmanuel diz o seguinte, mesmo que eu não seja espírita, se eu tiver contato, que seja uma palestra, um livro, uma informação com o espiritismo, já não posso dizer que sou leigo. Eu já não posso aventar e dizer, eu não sabia. Então nós temos uma responsabilidade enorme, pois nós sabemos que a vida não começou com o nascimento e não vai terminar com a nossa morte. Que ela começa muito antes e que ela termina muito depois. Ou seja, nunca termina. Então, quando nós temos essa visão e esse entendimento da vida, da reencarnação, que ninguém está aqui vivendo com a família que não merece, nas condições que não pediu, com a família, com os colegas que não queria. Nós estamos aqui com quem nós precisamos crescer e lutar. Ele estava em Sidom com a família que ele merecia. Será que essa família é horrível? Talvez não. Eles estavam assustados, os filhos, a esposa. Era uma situação que todo mundo dizia, quem tem lepra, era um horror. Então, eles viveram com o momento, a época. Era a mentalidade que eles tinham, era a informação que eles possuíam. Ninguém está execrando a família. Não isso. Mas a gente pode entender ele como familiar sendo jogado para fora, o quão deve ter sido difícil para ele. E aí, ele teve essa vontade de viver. Gente, a alegria de viver é algo que cada um de nós tem que construir dentro de si sozinho. Divaldo Pereira Franco tem um seminário sobre a alegria de viver. Justamente falando que nós temos que encontrar motivos todos os dias para sorrir. E se às vezes o sofrimento bate à nossa porta, se as dificuldades chegam, elas são o abraço apertadinho de Deus para que a gente possa enxergar mais longe. Porque a dificuldade, gente, faz a gente valorizar o que a gente não valorizava. Faz a gente perceber coisas que a gente não se dava conta. Que às vezes a gente cai numa rotina, numa mesmice, e a gente
às vezes deixa de aproveitar coisas tão simples. Eu, Marie, moro numa chácara. E às vezes eu vou para o trabalho, volto para o trabalho, vou para o trabalho, volto para o trabalho. Um lugar maravilhoso. Esses dias eu estava indo para o trabalho, eu falei, gente, eu tenho uma natureza linda à minha volta. E eu nunca presto atenção. Eu saio preocupada que eu tenho que chegar. Então eu fiz o seguinte. Eu agora coloquei meu despertador 5 minutos antes. Que é pouco, mas é 5 minutos antes. Então eu acordo todo dia às 6 horas, agora eu coloquei 5h55. Sabe para quê? Para eu sair. Então eu saio 5 minutos antes do que seria o meu normal. Aí eu sento lá fora no jardim e começo a olhar a árvore, os passarinhos, os cachorros ali latindo. Eu tenho um cavalo em casa, eu olho o cavalo. Dizendo, meu Deus, que lugar maravilhoso que eu moro. Respiro aquele ar gostoso da manhã. Digo, nossa, como é que eu tenho a capacidade de sair todo dia e não olhar isso? Aí eu falo para mim mesmo, obrigada, Senhor, por esse jardim maravilhoso. E eu tenho feito esse exercício de gratidão. Às vezes eu vou para o trabalho, às vezes a ansiedade, a preocupação, será que eu vou conseguir fechar um negócio? Ou será que vai ter? Será que eu vou conseguir pagar? Aquelas coisas de ser... Digo, meu Deus, cadê a confiança em Deus? Eu estou fazendo o meu melhor. Eu estou dando tudo que eu posso. Eu não estou indo trabalhar e ficando olhando as paredes, olhando o celular. Então, por que eu não confio em Deus? Então, eu tenho aprendido a depositar em Deus a minha confiança. Mas não aquela confiança de ficar de braços atados. Até eu lembrei de um conto. Conta-se que um sábio vinha com os seus alunos caminhando por uma estrada bem tortuosa. E num determinado ponto da estrada, eles viram um carro atolado. E do lado do carro, o motorista de joelhos, orando. Eles passaram, aí o sábio olhou e disse, continuemos. E eles continuaram. Os alunos fizeram assim, tudo bem, né? O sábio, ele queimando, continuaram. Caminharam mais um pouco na estrada, encontraram outro carro atolado. E um homem esbravejando. E ele esbravejava, mas ele foi colocando pedra embaixo do pneu, fazendo de tudo para ver se conseguia tirar o carro daquela situação. Aí o sábio disse, alunos, ajudemos ele a tirar o carro do atoleiro. Aí todos empurraram e o homem foi embora. E os alunos não aguentaram. Podemos perguntar, por que o primeiro que estava orando a Deus, nós não ajudamos e fomos ajudar o segundo, que estava esbravejando? Falou, porque o primeiro não estava fazendo a parte dele. Ele estava orando que Deus desse um jeito, que arrumasse a situação. O segundo, embora de forma incorreta, esbravejando, estava fazendo a parte dele. E Deus atende a todos, quem é crente, quem não é crente, quem ora e quem não ora. Então, aprendam, ele falou para os alunos, a gente tem que fazer a nossa parte. Então, fazer a sua parte é uma obrigação. Aí eu consigo ter aquela paz de entregar nas mãos de Deus. Porque eu sei que a minha parte eu fiz. Porque a parte dele ele sempre faz. Quem rói a corda somos nós, não ele. Deus está sempre presente nas nossas vidas. Sempre atuante, nos auxiliando, até às vezes dizendo não para aquilo que a gente quer. Nos colocando no sofrimento, porque isso é o melhor para nós, mesmo que a gente não consiga ver. Aquele homem tinha alegria de viver. E mesmo com todas as dificuldades, ele colocou um objetivo.
Ele ia chegar a Cafarnaum. Ele ia conversar com aquele Jesus e pedir por ele, para que o curasse. Mas quando ele chegou lá, toda aquela circunstância diferente, e quando Jesus perguntou, veja, parece tão ingênuo Jesus perguntar: o que você quer que eu faça? Meu Deus, estava evidente, claro que ele queria ser curado. Será que é isso mesmo? Será que ele queria ser curado? Será que era isso mesmo que ele queria? Quantas vezes a gente pede coisas que a gente não quer? Esses dias eu fui num café, e eu tinha pedido um café, estava num intervalo do trabalho, de uma visita de um cliente para outro, eu estava tomando um cafezinho e tinha um grupo de senhoras conversando. Aí uma delas chegou e disse: olha, porque eu estou com uma dor nas costas, porque eu estou com isso. Daí a outra falou: ah, você não sabe o que é dor, porque é a minha dor. Gente, eu fiquei escutando aquelas... Não sabia quem que era pior ali, estava todo mundo ruim. Por quê? Porque às vezes a gente se compraz em reclamar, em falar das nossas dores, das nossas dificuldades. No fim, a gente quer mesmo ficar acomodado, encostado no barranco nas nossas deficiências. E isso pareceu bem evidente ali. E ele foi até Jesus. E quando Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? O que você, o que cada um de nós teria respondido? Você já pensou? Se agora chegasse Jesus e dissesse: você, o que queres que eu te faça? O que você pediria? Ah, eu quero um carro zero. Eu quero um apartamento maravilhoso. Quero um trabalho que eu ganhe 1 milhão por dia. Será que a gente saberia o que pedir? Será que a gente pediria as coisas corretas? Por que será que a gente vem com determinadas provas para passar? Porque a gente ainda não sabe pedir. A gente pede ainda as coisas erradas. Ou a gente, às vezes, no mundo espiritual, os espíritos dizem, às vezes a gente fica num afã de querer pagar todos os pecados, daí a gente quer ver surdo, mudo, manco, aleijado, não sei o quê. A gente não dá conta. Daí Deus diz assim: não, tadinho. Ele é tão fraquinho, então vai vir rico, com trabalho, com saúde, com isso. E daí no meio do caminho nós vamos dar uma prova. Nós vamos dar um câncer para ele passar, vamos dar a perda de um filho. Porque isso ele ainda é capaz de suportar. Porque se ele pegasse tudo de uma vez só, ele não suportaria. Então a gente vai vendo que mesmo dentro do nosso sofrimento, Deus é bom demais conosco. Demais. E existe uma coisa no sofrimento que é interessante. Quando você aprende, o sofrimento acaba. Sabe por quê? Porque Deus não quer a morte do pecador. Ele quer que ele aprenda. Então a dificuldade vem. E quando você vê a dificuldade, até sofre, mas aí você entende e sublima e passa e vai por cima daquilo, aquilo é resolvido. Porque Deus não fica alongando uma coisa se você já aprendeu. Na hora que você aprende, chega, acaba. Por isso que todo sofrimento tem hora, data para terminar. Ele só não termina às vezes antes porque você ainda não aprendeu, porque eu ainda não aprendi. Quando a gente começa a entender essa lógica divina, a gente vê por que Pedro dizia que o amor cobre uma multidão de pecados. Porque na hora que caiu a ficha e eu vejo que eu aceito aquele sofrimento, digo, não, então se eu tenho que passar por isso, então que seja, né? Que eu aceito, aquilo se dilui. E é mais fácil de passar. E de repente, quando a vê, passou. E quando você vê, está em outro momento. Então isso faz parte da vida.
Então, que fique a pergunta de Jesus para cada um de nós: que queres que eu te faça? Para que a gente pense nisso. Ui. Vamos ter pinhão hoje. Então, aí quando acontece, para vocês acordarem, não dormirem, todo mundo desperto, né? Então, quando ele tem com Jesus, observe, gente, todos aqueles que foram curados por Jesus, todos, talvez eu esteja exagerando, mas a maioria queriam a cura de uma doença física, de algo que eles traziam. Ele na hora ficou tão maravilhado com aquela vibração, com aquela energia. Eu quero paz. Num outro livro de Amélia Rodrigues, também do mesmo espírito, através de Divaldo, A Luz do Mundo, o último capítulo se intitula A Cura Real. E é a conversa de duas senhoras, uma Patrícia da época, Lavínia, e a Miriam, que era uma cantora que era deficiente das pernas. E ela conta que ela esteve com Jesus e ela pediu para ser curada, que ela queria caminhar. E Jesus disse para ela: você acha mesmo que isso é o que você precisa? Andar? Pois eu vou te dar algo muito melhor que isso. Eu vou te dar a minha paz. E ela então contando para esta Patrícia que ela, com o tempo, ela saiu de lá confusa, pensando, mas por quê? Ele curou todo mundo menos eu. Mas com o passar do tempo, ela viu que o melhor para ela não era a cura das pernas. O melhor mesmo foi aquele conhecimento que chegou, que fez ela mudar, se transformar. E de ela dizendo, se eu tivesse sido curada, eu acho que eu tinha voltado a ficar paralítica, porque eu ia sair de lá e eu não ia ter aprendido nada. O que aconteceu com muitos daqueles que foram curados. Voltaram a apresentar a doença, porque a doença não está no corpo, está no espírito, na capacidade de compreensão, na mente, no que a gente pensa, no que a gente projeta, no que a gente deseja. Aí que está. A gente precisa aprender a usar os nossos olhos, não para olhar as imperfeições, mas para olhar as coisas belas da vida. Que os nossos ouvidos não sejam para escutar só lixo, só informação ruim, mas que a gente use para escutar coisas boas, coisas que elevem, coisas que nos engrandeçam. Que a gente use as nossas mãos, as nossas pernas, não só para ir na academia, para ficar, bem musculado, mas que a gente use para fazer o bem, para atender alguém que precisa, para ajudar uma pessoa. Então, quando nós usamos aquilo que nós temos de bom em favor do próximo, a gente aprende que o amor é a melhor solução. Em todos os momentos, Jesus foi categórico: ama. Quando Paulo de Tarso, desanimado, no momento da sua jornada terrena, quando ele estava desanimado, ele sonhou, ou desdobrou-se mediunicamente, ele viu Estevão e a ex-noiva dele, Abigail, em espírito. E ela falou: Paulo, ama. Ele falou: mas como que eu vou amar? Trabalha. Trabalha que você vai aprender a amar. Mas como que eu vou trabalhar? E se ninguém reconhecer? Espera. Ama, trabalha, espera. E se perdoa? 4 coisas.
Se você fizer, você vai ver o que é felicidade. Amar, trabalhar. Quando eu trabalho, quando a gente vai, eu vejo aqui na Casa Espírita, nós temos um trabalho assistencial. E quando nós vamos, né, Rosana, não me deixe mentir, Júlio, a gente vai assim, não, nós vamos trabalhar lá na comunidade, nós vamos fazer a sopa, nós vamos levar o evangelho. Gente, quem que sai beneficiado? Somos nós. A gente sai de lá com uma leveza, com uma sensação de que a gente foi útil, que eu digo, meu Deus, quem fez bem para quem? Fomos nós que fizemos bem para eles ou eles que nos fizeram bem? Isso, quando a gente ama, quando a gente trabalha, a gente aprende a amar as pessoas. A gente aprende a entender aquele ser humano com as suas dificuldades, com as suas deficiências. E é esse olhar amoroso que tem faltado para nós na família. Como que eu olho meu esposo, meu filho, meu irmão, minha mãe, meu pai? Eles também são pessoas que estão na mesma estrada, no caminho com seus defeitos, com suas imperfeições, que precisam também desse amor, que não pode ser só na assistência social, tem que ser em casa. Eu preciso também fazer um esforço de fazer o bem em casa, senão eu sou aquela pessoa hipócrita que chega na casa espírita, sorri, abraça todo mundo, ajuda, daí chega em casa, uma pessoa terrível com os familiares, julga, fala grosseiramente. Não faz sentido. A gente precisa aprender a amar. Em todos os momentos de sua caminhada, Divaldo Pereira Franco, esse médium tão, né, trabalhador, que fez a mansão do caminho, que fez tanto, sempre Joana de Ângeles diz para ele, ame. E já contei isso, mas vale a pena sempre contar novamente, porque sempre tem pessoas novas. Ele estava um certo dia, sentado à mesa depois de uma palestra, atendendo as pessoas que formam aquela fila para conversar com ele, trocar ideias. E vinha uma senhorinha de uma simplicidade, torcendo as mãos. Dava para ver visivelmente o estado de nervos que ela estava. E quando ela aproximou-se dele, ela disse, seu Divaldo, fulano de tal, me disse para eu vir falar com o senhor. O senhor pode receber meus filhos na sua instituição? E quando ela falou isso, ele, Divaldo, vendo Joana de Ângeles do lado, pensou. Veja, irmã, ele falou para Joana, lá vai uma pessoa que ao invés de fazer a caridade ela mesma, sempre joga para mim. Vai lá procurar o Divaldo te ajuda. Aí lá estou eu aqui, agora com esse problema, porque eu não tenho como aceitar essas crianças. Eu não tenho mais espaço. Eu vou ter que dizer não. Imagine isso tudo em pensamento. Eu vou ter que dizer não para essa mulher. E ela nervosa. Seu Divaldo, o senhor aceita minhas crianças? Ele falou, bem, eu não posso, Joana, ame a sua irmã. Ele, bem, como que eu vou amá-lo? Ele pensava, né? E aí ele disse, eu não posso receber as suas filhas aqui na instituição, mas eu posso, no final de semana, ir com alguns companheiros aqui da mansão do caminho até sua casa, para ver as suas filhas e ver como que nós podemos colaborar com a senhora. Ela olhou para ele e disse, ai, seu Divaldo, eu quero chorar de alegria, eu tinha tanto medo que o senhor quisesse ficar com os meus filhos. E daí ele ficou surpreso, porque, né? Daí ela disse, que bom que o senhor pode ir lá. Se o senhor me ajudar, um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, um pouquinho eu consigo dar um jeito e consigo ficar com as crianças.
Aí a Joana disse, viu, meu filho, sofreu à toa, julgou à toa. Ame a sua irmã. E ele foi, então, no final de semana, né, e atendeu. Mas antes, quando aquela senhora foi embora, Joana disse, meu filho, existe um livro no mundo espiritual onde tem o nome das pessoas para quem se deve pedir ajuda. Então os espíritos colocam a Sociedade Espírita Renovação na Alameda Presidente Toné. Se alguém lá naquele bairro tiver alguma necessidade, encaminhe para lá e faz com que aquela pessoa encontre uma outra pessoa que diz, olha, você não queria ir numa casa espírita? Tem lá a Ser, na Presidente Toné. E o teu nome, aqui em Salvador, nessa região onde está a Mansão do Caminho, está escrito, se alguém precisar de ajuda, encaminhe para Divaldo Pereira Franco. Você gostaria que a gente tirasse o teu nome do livro dos céus? Claro que não, né? Olhe que honra ter o nosso nome no livro dos céus. Já pensou? Alguém precisando de ajuda no trabalho? Quantas vezes a espiritualidade e nos escolhe para ajudar alguém no nosso trabalho e faz com que aquela pessoa, pelos jeitos mais estranhos, chegue para nós para conversar conosco, para desabafar, para pedir uma ajuda, para falar alguma coisa. E às vezes a gente fica tudo, né, irritado, ainda sempre eu que tenho que resolver todas as coisas. Mas é porque o teu nome está escrito no livro dos céus. Agradeça essa oportunidade. Então, toda vez que alguém procurar ajuda, pense quem está ajudando quem. Você está ajudando a pessoa, aquela pessoa está te ajudando. Ela está te ajudando a compreender, a ter paciência e, principalmente, a aprender a amar. Este homem foi curado. Poderia ter saído de lá, voltado para a família, para as mesmas coisas de sempre, o mesmo trabalho, a mesma vida. Provavelmente teria novamente a lepra, porque se a gente faz a mesma coisa, a gente vai ter o mesmo resultado. Se eu quero resultado diferente, eu tenho que fazer coisas diferentes. Eu preciso mudar a dinâmica da minha vida. E isso ele fez. Ele voltou e pensou, vou abrir um albergue e eu vou cuidar das pessoas com lepra. Porque ele sabia o que era ter sido achincalhado, apedrejado. Ele passou por isso, ele sabia o que era. Então ele fez diferente. Eu vou amar. Então o convite que eu faço para que todos nós pensemos essa noite. O que eu pediria para Jesus se ele aparecesse hoje? Será que eu iria com essas coisinhas do dia a dia? Ah, quero casa nova, um namorado, a briga no trabalho, não sei o quê. Ou será que eu seria capaz de pedir coisas realmente importantes para a minha vida de espírito imortal? Paz, amor, oportunidades de fazer o bem. Essas são as grandes riquezas que nós podemos ter. E amar sempre. E essa é a lei maior que Jesus nos ensinou. Muito obrigada, senhores. Muito obrigada, Marie Chandal de Fur Eisenbach. É uma brincadeira, mas enfim, agradecemos muito as suas palavras e que continuemos nós a buscar a paz, né? Logo após a prece que estaremos efetuando aqui, serão chamadas as pessoas para receberem os passes. Os que queiram receber os passes, por favor, se encontrem sentados, que serão chamados. Para tanto, na saída temos
água que pode estar fluidificada a todos. Oremos. Deus, nosso Pai e Criador, Jesus, nosso irmão, nosso Mestre, agradecemos do fundo de nossas almas pelas bênçãos das palavras que aqui foram ditas, repetindo a busca incessante da nossa paz, da nossa felicidade íntima, através da nossa reforma moral, constituída sem dúvida na fé do futuro, na caridade e no amor. Que assim possamos continuar a caminhar, buscando a resignação ativa em busca de sempre o aprimoramento interior. E isso se faz através do trabalho incessante e a ação contínua do amor entre todos nós. Assim, agradecemos por esses instantes, rogamos pela casa que aqui está, que possa continuar em suas atividades todas e que também possamos voltar aos nossos lares, munidos de muita paz interior e a busca constante de nossa harmonização interior. Que Deus nos ampare e nos guarde agora e sempre. Que assim seja.